Olá pessoal, começando mais um Game Over Podcast. Hoje é dia 26 de novembro de 2024, é uma terça-feira, e chegamos no episódio 10, cara. É um marco interessante pra mim, porque eu realmente não achava no começo que eu ia gravar tanto. Assim, episódio 10 parece pouco, é pouco, né? Mas pra quem nunca fez nada em redes sociais, pra quem nunca postou conteúdo, eu achei que eu ia começar isso como uma coisa de momento, que eu tava meio com vontade de fazer na hora, e que eu ia desistir rápido, sabe? De fato, do primeiro episódio pro segundo, demorou um bom tempo, eu acho que foi 2 meses ou mais a distância do primeiro pro segundo, porque. E era só uma coisa que passava na minha cabeça, que talvez eu faça tal, mas eu comecei a levar mais a sério. Tive alguns feedbacks positivos sobre o primeiro episódio, de pessoas conhecidas. E eu comentei isso um pouco no segundo episódio, e isso me animou bastante na época. E aí eu decidi continuar. E estamos aí, 10, episódio 10. É um marco interessante pra mim. E uma coisa engraçada, eu já comentei em outros episódios, eu não estou postando ainda. Então, se você está ouvindo isso agora em alguma rede, em algum lugar da internet, saiba que demorou pra eu postar esse episódio. Demorou pra eu começar a postar os primeiros. E uma coisa que eu tinha em mente é gravar 10 primeiro, então depois daí começar a postar. É, porque assim, quando eu comecei a levar mais a sério isso aqui, eu tive a ideia de gravar um por semana e não tá sendo tão fácil pra mim, eu fico meio preocupado, sentindo que eu não tenho conteúdo pra falar toda semana. É estranho, como eu disse já outras vezes e hoje mesmo, eu nunca tive costume de postar na internet, nada assim, então é praticamente a primeira vez que eu tô fazendo isso, principalmente de maneira mais regular, né, mais regrada, tô tentando pelo menos, e não é tão fácil, mas eu tô gostando mais do que eu esperava também, né. Então, assim, eu queria chegar pelo menos no episódio 10, já tendo 10 gravados, pra daí começar a postar um por semana e ter uma boa folga, né? Se caso eu furar uma semana, não ter conteúdo pra, né, durante uma semana. Assim, eu ia ter uma boa folga, né? Eu tenho 10 semanas aí de folga sem precisar postar religiosamente. Não quero que isso aconteça, claro, mas eu acho bom ter uma folga. Esse negócio de ter uma reserva de emergência é uma coisa que eu tenho em outros setores da vida também, financeiro e etc. Eu gosto, eu queria ter então essa reservinha para eu me sentir mais tranquilo e não ficar me pressionando tanto também. Mas então chegamos no episódio 10 e eu pretendo começar a postar agora. E é até engraçado porque nos episódios anteriores eu sempre falava como se eu já fosse postar no mesmo dia, né? Eu falava de assuntos atuais às vezes. Cheguei a falar do Coringa 2, cheguei a falar da briga do Thiago com o Petri, e enfim. E eu vou postar isso atrasado. Mas no fim das contas não tem tanto problema, porque até isso pegar uma audiência também vai demorar pra caramba, se é que vai pegar. E se um dia pegar, esses episódios vão ser ouvidos com essas coisas tendo acontecido no passado de qualquer jeito. Então, acho que não tem tanto problema. É... Mas enfim, cara, uma das coisas que eu tô pensando é se eu devo gravar gameplay. Eu tô fazendo vou fazer umas atualizaçõezinhas aqui que eu marquei antes de entrar no tema, já que é um episódio quase que meio comemorativo, né, do episódio 10. Eu vou falar algumas atualizaçõezinhas aqui que eu tô pensando e tal. Eu acabei de comprar um HD externo. Mentira, não é HD externo, é um HD interno mesmo. É um SSD, na verdade, de 1 TB. Não só para eu jogar, né? Quem ouve um pouco isso aqui já sabe que eu gosto bastante de jogos, mas também porque eu tô pensando em começar a gravar gameplays para não só para pensando nesse Game Over Podcast aqui,
mas também pensando em projetinhos futuros. Talvez eu faça outro canal que tenha mais o foco em jogos e lista de jogos e reviews, análises, etc. Então, como eu não tenho tanto espaço assim nos meus HDs atuais, eu até tenho dois HDs de 1 tera cada um, só que são antigos. Eu devo ter eles já há uns 10 anos. Eu comprei eles em 2013 ou 14, eu não vou lembrar. Mas enfim, 10 anos eles já têm. Então eu sou paranoico com essas coisas. Eu tenho medo deles parar de funcionar a qualquer momento e eu perder qualquer coisa importante que eu tenha neles. E os meus SSDs mais recentes, um tem 240 GB e o outro tem 100, 120, eu acho. E eu não sei se você é do mundo da informática, se você é do mundo dos jogos, mas se isso parece bastante para você, não é. Os jogos atuais estão exigindo muito espaço. Eu pretendo comprar o God of War Ragnarok em dezembro agora, e ele ocupa, eu acho que 190 GB. Então assim, é muita coisa. Qualquer jogo que você instala hoje em dia ocupa espaço pra caramba, então eu preciso de mais espaço. E aí eu vou unir o útil ao agradável, né? Esse meu SSD novo de 1 tera vai ajudar eu a instalar mais jogos e também vai servir para eu armazenar os conteúdos que eu pretendo trabalhar, né? Os meus projetinhos. O Game Over Podcast e talvez um futuro canal de jogos que eu pretendo começar a trabalhar o ano que vem. E aí eu vou precisar baixar vários vídeos, né? Não só baixar, como fazer também vários vídeos para eu poder usar, para eu poder começar a editar e usar nesses vídeos de jogos que eu pretendo fazer. O Game Over Podcast eu pretendo continuar só gravando o áudio e não fazer muitas edições, mas eu tô pensando em colocar gameplays de fundo para quem ouvir isso aqui não precisar ficar só olhando para uma foto ou deixar tipo o celular de lado com a foto aberta ali, com o vídeo aberto e só uma foto. E deixar ali o gameplay de fundo. Um gameplay aleatório mesmo, não precisa ter nada a ver com o vídeo. E aí eu vou precisar começar a gravar. E vídeos de jogos ocupam espaço pra caramba, né? Então vai ser muito bom eu ter um HD novo, bastante espaço pra eu gravar esse tipo de coisa. E como eu falei, sources, né, de vídeos também, trechos de outros vídeos que eu posso usar em edições, etc. Esse HD vai ser muito útil pra mim fazer isso. Eu continuo falando HD, mas é o SSD de 1 tera. Que eu ia falar? Fechei meu roteirinho aqui na burrice. Pera aí. Ah, tá. Bom, como eu tava falando de atualizaçõezinhas que eu quero fazer, antes de entrar no tema em si, na verdade, uma das atualizações já vai dar pra entrar, linkar com o tema também, que é sobre os jogos. Eu já falei há uns episódios atrás que eu tava jogando o God of War 2008. Eu não lembro se eu comentei que eu já tinha terminado a história dele. Eu preciso ouvir meus episódios de novo. Mas agora eu vou falar com mais detalhes. Eu terminei o jogo inteiro, então. Terminei a história. Eu terminei o jogo pela primeira vez no modo normal. Eu gostei pra caramba do God of War. É muito engraçado. Depois de todos esses anos como gamer. Depois de todos esses anos falando que eu não sou fã de God of War. Eu realmente gostei pra caramba desse God of War 2018. Eu terminei ele no modo normal, como eu tava dizendo, e depois em seguida eu já joguei de novo no modo mais difícil, que é a dificuldade Give Me God of War, né? E foi também uma surpresa, porque foi bem mais difícil do que eu esperava. Eu acho que eu tava subestimando a dificuldade desse jogo. No modo normal ele não me deu trabalho nenhum, né? Então, nessa dificuldade deu bastante trabalho. Até os inimigos normais já eram perigosos, sabe? Já morri bastante nas primeiras lutas do jogo. E aí eu fui acostumando, óbvio, e melhorando minhas armaduras. E depois se tornou, né, viável. Eu, eu derrotei a Rainha Valkyria, a última das Valkyrias, né, nessa dificuldade. Deu trabalho pra caramba. Precisei farmar bastante, né, itens e armaduras. Joguei bastante naquela fase horrorosa das névoas lá, da oficina de Ivaldi. Quem já jogou God of War sabe do que eu tô falando.
que são aquelas arenas que tem uma névoa que vai. Tem um tempo, você tem um tempo limitado pra ficar nessa névoa, que tem uma barrinha de tempo que fica contando isso, e quando ela acaba, teu life começa a diminuir rapidamente e você vai morrer inevitavelmente se você não sair dali. Então, é chato porque você precisa ficar farmando um item específico que só tem nesse lugar, que são os ecos de neblina, se eu não me engano. E só tem aí, e tem armaduras que você precisa desse item pra aumentar a força dela, né? A defesa dela, os atributos dela. E aí você tem que ficar nesse lugar repetindo a luta várias vezes. Tem até uma Valkyria nesse lugar, que é um desafio interessante, né? Mas enfim, então eu joguei bastante o God of War. Eu acho que eu demorei umas 40 e poucas horas pra terminar ele da primeira vez. E aí eu fui jogar de novo nessa dificuldade maior. E foi pra acho que umas 90 e poucas horas. 80 e pouco, 90 e pouco, alguma coisa assim. Até eu conseguir derrotar essa Valkyria de novo, né? Da primeira vez que eu joguei no normal, eu fiz 100% nele, peguei todos os itens, fiz todas as missões secundárias. Dessa segunda vez eu não fiz 100%, mas eu tive que fazer sim algumas coisas secundárias para conseguir os itens que eu precisava para me melhorar e para chegar no nível no nível mínimo que eu precisava, né, que é o 10, na verdade, que eu acho que é o maior nível do jogo, para conseguir derrotar essa Valkyrie, porque ela é bem difícil. Eu gravei um vídeo disso, postei no meu outro canal, que eu posso divulgar aqui também, eu acho. E só que esse vídeo é curto no caso, né? Demorou, acho que a luta mesmo demora 5 minutos. E aí eu gravo mais uns 3 minutos de vídeo pra mostrar os itens, pra passar a cutscene que tem logo após a luta, né? E, então esse é curto no caso, né? Só que eu pretendo começar a gravar então outros vídeos, talvez do próprio God of War em outras arenas, né? Vídeos que demorem mais tempo e que eu possa pôr aqui de fundo no Game Over Podcast. Não sei, já tem uma pessoa me falando que seria interessante que ela acompanhe alguns conteúdos assim que são só os caras falando e um gameplay de fundo, mesmo que o gameplay não tenha nada a ver. No começo eu pensei em deixar só a foto, né, o logo do Game Over mesmo, mas eu acho que eu vou acabar fazendo isso também. E aí me deem um feedback sobre isso, inclusive, se vocês acham que faz sentido ou se não faria diferença. Acho que é bom eu saber a opinião das pessoas sobre isso também. Quem sabe as pessoas achem que isso não faz falta e aí eu não precisava ter o trabalho de editar. Ou eu tenho mais feedbacks positivos quanto a isso e aí eu vou continuar fazendo. Enfim, eu vou testar, vou gravar uns gameplays aí. Só que tem que ser gameplays longos, né? Como eu falei, essa luta da Valkyrie pelo menos foi muito curta pra colocar num vídeo assim. Geralmente meus episódios aqui passam de meia hora, né? Enfim, tô pensando nessas coisas. Então, vamos lá. Falei do God of War. Eu gostei bem mais do que eu esperava, né? Repetindo aqui. Tô ansioso pelo Ragnarok. E episódio passado eu tava falando de perspectivas, né? Cara, é bem engraçado porque o, eu vi muita gente reclamando desses God of War. God of Wars é bom, né? Desses dois God of War mais novos, o de 2018 e o Ragnarok, tem muita gente que acham que o Kratos mudou muito, o Kratos, né? Pra quem for me cobrar que eu tô falando Kratos. É mais fácil, cara, é mais legal no português aqui. O Kratos tá muito. A galera tá falam por aí, né? Muita gente eu vi falando isso que o Kratos tá muito sensível, ele mudou muito, ele não é mais aquele cara furioso dos primeiros jogos. E eu gostei, cara. Eu sou uma das pessoas que gostou do desenvolvimento dele. Foi um bom desenvolvimento de personagem, na minha opinião, porque, como eu já disse em outros episódios também, o Kratos era um animal completo antes, né? Ele. Tudo virava em torno de vingança e ele matava a galera sem dó, não tinha piedade e tal. E nesse tá interessante ver a evolução dele, ver ele falando pro filho dele que eles podem ser deuses melhores, né? Não precisa repetir aquele ciclo de filho matar pai. E eu gostei disso, cara. E só que eu tava vendo umas coisas então sobre isso na internet e
mesmo as pessoas que gostaram do 2018, eu vi gente falando que o Ragnarok é pior, que o Ragnarok é mais woke, mais lacrador. Eu não sei, eu não quis ver spoiler nenhum do jogo, mas eu acho, antes de ter jogado e antes de conhecer nada do jogo, eu acho que isso é frescura. Eu acho que eu tô com uma impressão que vai ser bom, que vai ser uma história legal e que vai ser condizente com o de 2018, sim, apesar desses comentários. Inclusive, eu vi muita gente falando que a campanha principal foi um pouco fraca, assim, só que o DLC Valhalla depois adiciona umas coisas legais, né? Faz referências aos jogos antigos, parece que o Kratos até confronta o eu dele do passado, né? Então tô bem curioso, tô bem animado e ansioso para jogar o Ragnarok. Eu não comprei ainda porque eu vou esperar a promoção da Steam de dezembro. Eu acho que ele não vai entrar com um grande desconto, se é que vai ter desconto, porque é um jogo bem novo e esses jogos da Sony pro PC costumam ficar caros, mesmo em promoção. Mas eu tenho essa tradiçãozinha de esperar a promoção de fim de ano para comprar os jogos. Então acho que eu vou esperar antes de comprar o preço, ele no preço cheio. Quem sabe eu consigo um descontinho, né? E junto com ele eu tô pensando em comprar o Prince of Persia The Lost Crown, que é aquele Prince of Persia Metroidvania. Tem dois Prince of Persia mais novos agora, né? Só que um deles é o The Rogue Prince of Persia e esse ainda tá em acesso antecipado. Então eu vou comprar o The Lost Crown e mais pra frente eu dou uma olhada. Eu prefiro não comprar jogo em acesso antecipado pra deixar sair tudo primeiro, né? Eu tenho essa mania de ser completionista agora, então é até melhor eu não comprar tão no começo, porque os caras vão ficar adicionando conquistas, e aí eu platino o jogo, perco a platina porque eles adicionaram coisa nova, enfim. Acho que eu prefiro esperar lançar tudo mesmo. Tomara que não demore, né? Tem jogos aí que eles estão atualizando já tem anos, tipo o Dead Cells da vida. Que esse Prince of Persia, o Rogue Prince of Persia, parece muito o Dead Cells, inclusive. Mas enfim. É... God of War 2018, Ragnarok. Ah, tá. Então eu terminei o 2018, né? As duas vezes. E pra quem ouviu um dos episódios que eu falei sobre os meus hábitos com os jogos, eu falei que eu gosto de ter 3 jogos ao mesmo tempo. E nesse episódio que eu falo que eu tô jogando atualmente, eu tava jogando o God of War, o Everspace 2 e o N++. O God of War foi o único desses 3 que eu terminei de fato e já mudei para outro jogo. Eu joguei um joguinho bem rápido, bem curto, que se chama Grow Home. Mentira, é o Grow Up. O Grow Home é o primeiro. São 2 jogos. São bem parecidos esses dois, tanto o Grow Home quanto o Grow Up. E você joga com um robozinho num planetinha desconhecido. E esse robô é um robô meio botânico. Ele analisa a flora e a fauna de planetas desconhecidos. É uma história bem simplesinha. E aí você fica nesse planeta. A sua nave foi destruída com o impacto nesse planeta. E aí você vai recuperando os pedaços dela. Você vai conhecendo o planeta e descobrindo essas novas formas de. Principalmente da flora do planeta. E é um robozinho que escala as coisas. E então você tem muita liberdade nesse pequeno planetinha de subir nas coisas e nesse segundo, no caso, você tem que chegar até a Lua, porque você vai remontar a sua nave na Lua. E aí tem vários coletáveis para você pegar que vão te dar upgrades. Você tem o jetpack, você vira uma bola e tem aquele poder de dar um dash tipo o Sonic, sabe? Enfim, é um jogo bem curtinho de ficar pegando coletáveis. Não precisa ficar se preocupando com história, então é legal que eu gosto de ouvir meus podcasts enquanto eu jogo. Esse jogo dá certo fazer isso. Eu terminei ele com 8 horas de jogo. Eu instalei ele na quinta passada, no dia 21, acho que foi quinta, e platinei ontem. Então, assim, bem rápido mesmo. É um joguinho bem levinho. E aí, pra gente finalmente entrar no tema de hoje,
O jogo que eu comecei já, então, no lugar desse Grow Up, é o The Messenger, que é um jogo bem estilo aqueles jogos de Super Nintendo, gráfico 8 bits e tal. Ele não é 8 bits, ele é um pouquinho mais bonito. Ele é tipo o Ninja Gaiden, ele é claramente inspirado nos Ninja Gaiden antigo, inclusive tem piada com o Ninja Gaiden dentro do jogo, eles admitem a inspiração, que é bem óbvia também, né? Mas é um jogo que eu já gostei de cara. É muito legal. É trilha sonora bem daquele tipo nostálgico de jogos, sabe? Antigos. E ele tem um humor bem legal. É, inclusive, ele tem tradução para português. Ele é todo localizado em português. É só as legendas no carro. Ele não tem fala, nada assim. É só conversas por texto mesmo. Mas é bem legal. A tradução tá boa, me agradou bastante até agora. E o jogo tem um humor bem divertido. É bem interessante. E esse jogo, ele finalmente vai entrar no nosso tema de hoje, que é a sorte de ter problemas. Porque logo no começo tem uma lojinha. Esse jogo, em vários momentos dele, eu joguei 1 hora só até agora. Eu instalei ele agora há pouco, literalmente agora há pouco. Joguei ele 1 horinha e pouquinho. E já tive ideia de vir aqui falar isso pra vocês, porque logo no começo você vai encontrando pelo caminho uma lojinha de um bruxinho. Pelo menos por enquanto ele parece um bruxinho, ainda não explicou muito bem o que ele é. Mas é toda uma loja com tema assim de que tá dentro. O personagem principal pergunta, né? Onde nós estamos? E aí o bruxinho fala, a questão não é onde, mas sim quando. Então ela tem todo aquele tema de uma coisa mística mesmo, que não está em um lugar físico, mas sim em algum lugar do tempo, sabe? Um negócio misterioso. E aí dá pra você conversar com esse bruxinho, que é o cara da loja. E uma das opções de conversar com ele, sempre você tem a pergunta: você tem alguma história pra me contar? E aí, logo no começo, esse bruxinho contou uma história que eu achei bem divertida. Que é. Tinha uma rainha que tinha um servo. E esse servo não sabia ler. Só que essa rainha não sabia disso. E aí, num belo dia, ela pede para ele ler um documento importante que ela recebeu. E aí ele finalmente diz para ela que não sabia ler e ela manda ele embora. E aí ele fica triste e sai pelo mundo, todo triste, reflexivo, e ele procura uma casa de chá, onde ele ia beber e pensar na sua própria vida e tal. Só que ele não encontra essa casa de chá em lugar nenhum. E aí ele pensa: se eu tô procurando isso e não acho, deve ter mais pessoas procurando por isso também, ou que sentem falta de um lugar assim, né? Então ele fundou a sua própria casa de chá. E ele começou a ter clientes e foi ganhando dinheiro e foi fazendo outras casas de chá até que ele ficou milionário. E aí um dia, depois de já milionário, um contador chegou para ele e falou: olha, mestre, você tem que revisar esses, tipo, os planos da loja, alguma coisa assim, algo financeiro. E aí ele falou pro contador que ele não sabia ler. E o contador ficou impressionado e falou: nossa, se você não sabe ler e ficou milionário, imagina se você soubesse ler, o que você poderia ser na vida, né? E aí o cara falou: eu sei o que eu seria se eu não soubesse ler. Eu ainda seria um servo. E eu achei, caramba, no jogo a história é curtinha. Eu acho que eu até aumentei um pouquinho aqui. É bem isso mesmo, mas é bem curtinha a história, bem simples. E só que bate muito com coisas que eu já pensei na vida, que é o título desse vídeo de hoje. Porque, inclusive, me lembrou outra historinha, que eu acho que eu vou contar já, e depois falar um pouco sobre essas coisas, que é a história do monge. Eu não lembro o nome da história exatamente, é alguma coisa do monge e a vaquinha. Mas enfim, a história é que tinha um monge andando com seu discípulo, e eles encontram uma fazendinha toda feia, toda decrépita,
e uma família pobre, muito humilde, e eles estavam cansados, né? Eles têm a ideia de ir até essa casa e pedir para descansar, pedir algo de comer, e a família desse lugar recebe eles, né? Então é uma família toda humilde, toda pobre, com roupas esfarrapadas e tal. E essa família recebe eles, e eles estão conversando, e o monge pergunta sobre a vida deles, e eles falam: olha, a gente tem aqui essa vaquinha e ela dá o nosso leite. Com esse leite a gente faz o queijo que a gente vende na cidade e ela dá o nosso sustento. Basicamente todo o nosso sustento, ou pelo menos é a fonte principal do nosso sustento, é por causa dessa vaquinha. E aí o dia passa, né? O monge e o discípulo agradecem a estadia ali, eles vão embora. E quando chega a noite, o monge fala para o discípulo: vai lá e empurra aquela vaca no precipício. E o discípulo fica todo assustado, né? Todo assim, nossa, por quê? E o monge fala: não, só obedece o que eu tô falando, vai lá e faz isso. E aí o discípulo, obediente, foi lá e fez isso. E se passaram alguns anos. E depois desses anos, andando pelo mesmo local, o monge e o discípulo passam por ali de novo. E no lugar daquela casinha decrépita, humilde que tinha antes, agora tá uma fazenda chique, cheia de animais, uma casa toda bonita, pintada, renovada, né? E eles veem a família ali toda bem vestida, a situação completamente diferente. E aí esse discípulo vai lá conversar com a família e pergunta pro pai da família de novo, né? O que aconteceu? Como que aconteceu tudo isso? E aí o pai fala: olha, a gente era pobre, tinha uma situação bem ruim, bem humilde, e tinha uma vaquinha que era o nosso sustento. E um dia essa vaquinha caiu de um precipício. E aí a gente precisou se virar. E chegamos onde a gente está hoje. Então, cara, eu achei essa história incrível da primeira vez que eu ouvi ela, que já faz alguns anos. E eu fiquei assim, caramba, às vezes você pensa que uma coisa pode ser a sua fonte de conforto, né? Pode ser a fonte de sustento mesmo, igual no caso da história. Mas aquilo pode de alguma maneira estar te segurando para trás também, né? Pode estar te impedindo de perceber que você poderia ser mais. Entende? Você não sai da sua zona de conforto e permanece ali como você estava e não evolui o que você poderia evoluir se você não tivesse aquela zona de conforto. E é muito engraçado isso porque eu coloquei o título do vídeo hoje assim porque acontecem muitas coisas desse tipo na vida, problemas de fato, né? Coisas que na hora te parecem ruins, te fazem sofrer e você nunca teria escolhido passar por aquela situação. Só que aí lá na frente, talvez anos depois mesmo, você percebe que aquilo foi bom, aquilo te fez aprender alguma coisa, né? Aquilo te colocou num caminho melhor, que te fez chegar num lugar melhor que você está hoje, que talvez esteja. E você nunca teria escolhido aquela situação, né? Como eu disse antes. Então, de certa forma, você tem que ter sorte de ter algum problema na sua vida. Entende o que eu tô dizendo? Isso é um dos mistérios da vida pra mim, porque imagina que você tem o poder, sabe? Eu sempre penso em Deus também. Imagina se você pudesse fazer tudo. Se você pudesse fazer qualquer coisa que você imagina, você estrala o dedo e aquilo aparece na sua frente. Só que você tem que ter a sabedoria também de. Teria que ter, né? A sabedoria de lidar com um negócio desse, com um poder desse, porque na nossa breve vida de humanos aqui, né? Tem tanta coisa que acontece na vida da gente que a gente não tem ideia do que aquilo vai causar no futuro. E como eu disse, se você tivesse a oportunidade de escolher cada coisa que acontece na sua vida, você provavelmente ia escolher situações confortáveis e escolher situações onde você não ia sofrer.
Só que é o sofrimento, muitas vezes, que te faz aprender muitas coisas, né? Tem um exemplo na minha vida mesmo que foi. Eu já citei isso em episódios anteriores, mas foi quando eu trabalhei na fábrica de extintores, ganhando lá um salário mínimo, num emprego pesado, perigoso, porque já chegou a morrer um cara, inclusive, onde eu trabalhei. Não, não quando eu tava lá, eu não cheguei a ver isso, mas acho que poucos meses antes de eu entrar aconteceu uma dessa. Um cara lá morreu, acho que ele era bem mais novo que eu, inclusive devia ter uns 19, 20 anos, não vou lembrar. Mas enfim, é, é uma situação que eu entrei para trabalhar lá porque eu precisava de dinheiro, né? Porque eu não podia, eu não estava mais conseguindo viver da psicologia, que eu tinha me formado há pouco tempo na época. Eu não estava conseguindo viver da psicologia por causa da pandemia. Eu perdi os clientes que eu tinha, o negócio ficou fraco, ninguém mais estava, pelo menos aqui na minha área comigo, ninguém mais estava tendo dinheiro para pagar por terapia e coisas assim. Eu acabei entrando na necessidade de procurar outra coisa. Eu sabia que eu não ia poder me sustentar só da psicologia. E aí eu entrei nesse emprego e foi ruim, foi sofrido, foi era perigoso, como eu já disse. E eu jamais me colocaria nessa situação se eu não precisasse. Só que aí aconteceram coisas lá dentro e eu acabei sendo mandado embora. E aí foi quando eu finalmente decidi a investir de acordo na área de tradução, né? E eu comecei a ganhar bem dinheiro na tradução, muito mais do que lá nos extintores. Só que não foi só isso na prática. Tipo assim, não foi só esse empurrão para eu fazer outra coisa e essa coisa começou a dar certo. Foi um processo na minha cabeça também. Porque assim, eu nunca fui uma pessoa muito sociável. Ou pelo menos não depois que eu comecei a amadurecer melhor. Sei lá, vamos definir assim. Quando eu era criança, eu tinha. Acho que eu tive uma infância mais normal. Acho que eu era mais sociável, eu brincava e tinha as amizades, ia na casa de amigos, etc, etc. Só que eu fui ficando mais velho, eu fui amadurecendo, no meu ponto de vista, pelo menos. Eu comecei a ficar um pouco mais antissocial, e isso é meio estranho de falar, mas foi porque eu comecei a querer coisas que os meus amigos, as pessoas ao redor não queriam. Em questão de princípio, sei lá, é meio difícil explicar isso. Mas enfim, eu acabei ficando um pouco mais antissocial. Por que eu tô falando isso, cara? Porque. Ah, tá. Uma coisa que sempre me incomodou, principalmente depois de começar a ficar mais velho, chegando assim, a partir dos 14 anos, no mínimo, vai. Na escola, a molecada era muito. Só falava de mulher e só perdeu o BV na época, né? Perder a virgindade, coisas assim. E eu ficava assim, nossa, é um assunto meio chato, né? Depois que a gente passar por isso, depois que essa molecada finalmente ficar com uma mulher pela primeira vez, eu acho que isso vai parar, né? E aí eu saí da escola, fui ter o meu primeiro emprego CLT, já com mais de 18 anos, e a galera também, mesmo no trabalho, mesmo já tendo relações com mulheres, já falavam, continuavam falando dessa mesma coisa, parecia escola. Era só mulher gostosa isso, mulher gostosa aquilo, e enfim, o assunto só girava em torno disso e besteirada, e ninguém queria saber de coisas mais profundas, mais sérias, nada, nunca. Eu pareço um cara chato, rabugento falando isso agora, né? Talvez eu seja. Mas enfim, o ponto é, resumidamente falando, é que eu não sou o cara mais sociável do mundo. Eu prefiro ficar na minha e tal. E uma das coisas que trabalhar na fábrica de extintor me mostrou, de fato, que eu demorei muito para perceber isso, foi que eu nunca mais ia querer ter um emprego como aquele, de ter que ficar lidando com pessoas toda hora e principalmente pessoas com gostos tão diferentes, né, com mentalidades tão diferentes. Eu não tô me colocando aqui numa posição superior não, tá? Pelo amor de Deus. Só tô dizendo que é diferente.
E me mostrou, resumidamente falando, que eu queria então trabalhar em casa, né? Trabalhar de home office. E isso me foi um impulso muito grande para insistir na tradução e, e deu certo, né? De tanto eu insistir, deu certo. Eu comecei a ganhar muito mais do que eu ganhava lá. Parece que eu tô falando ganhar muito também, né? Mas não é, porque eu ganhava na fábrica de extintores um salário mínimo. Então, se eu ganhar o dobro disso, já é bastante mais e eu ainda não sou rico nem nada do tipo. Então, enfim, eu comecei a ganhar mais e eu comecei a ter mais qualidade de vida também, né? Não só por causa do dinheiro, mas também pelo ambiente de trabalho, né? Trabalhando ali. Uma coisa muito importante para mim é trabalhar ouvindo as minhas músicas. E na fábrica de extintores eu ficava ouvindo só coisas que eu odiava, né? Então, isso melhorou demais para mim. Então, ter passado por uma experiência ruim me levou depois para um lugar melhor. E, como eu disse, eu tive, então, pensando dessa forma, eu tive a sorte de cair numa experiência ruim, né? Eu não teria escolhido aquela situação se eu pudesse, mas aquilo me fez aprender, me fez evoluir de uma certa forma e me levou para um caminho que eu talvez não chegaria se eu não passasse por uma situação ruim. E, cara, eu fico vendo, tipo assim, o quanto você. O dinheiro é uma coisa estranha nesse ponto também, porque eu fico vendo muita família de rico que cria filhos e os filhos acabam ficando mimados, sabe? E se tornam pessoas completamente babacas depois e acham que o mundo gira em torno deles, acham que eles têm direito a tudo e que as outras pessoas têm que respeitar eles só por causa da situação deles. E, e a pessoa fica também assim com baixa tolerância à frustração, sabe? Ela não sabe ouvir não, ela acha que tudo tem que ser dado na hora pra ela. E isso é ruim pra ela mesmo, né? Isso gera sofrimento, porque enquanto você é criança, beleza, é muito fácil você ser mimado, as pessoas te servirem de alguma maneira. Mas depois que você fica mais velho e você tem que fazer coisas no mundo, né? E você depende de aprovação de outras pessoas, não só da sua família, o negócio começa a ficar pesado e você vai ouvir não, você vai ter. Você não vai ser bem tratado, né? Pelo mundo, de forma geral. O mundo é um lugar difícil, né? E aí a pessoa não tá acostumada com aquilo, não tá acostumada com aquele sofrimento. Acho que uma analogia boa que eu posso fazer, eu lembro quando começou, eu sempre lembro desse exemplo, quando começou a sair uns sabonetes antibacterianos. Não sei se alguém lembra disso. Hoje em dia, todo mundo tendo internet, talvez seja um pouco mais raro, mas na época que a internet não era um negócio tão normal na nossa vida cotidiana, a gente via muito televisão. E sempre passava um comercial de um sabonete antibacteriano. E meio que virou moda uma época. E depois de um tempo disso, começaram a sair umas notícias do tipo assim: esses sabonetes estão tendo um efeito oposto do que deveriam, porque aí as mães começam a dar esses sabonetes para as crianças. Por exemplo, não vou lembrar exatamente para explicar, mas por exemplo, as crianças começam a usar muito esses sabonetes desde muito novos. E aí, quando eles ficam um período sem essa proteção do sabonete, o corpo deles não está acostumado com bactéria nenhuma, porque eles sempre foram muito protegidos. Então, a resistência natural que eles têm contra uma bactéria que deveria ser inofensiva acaba ficando muito limitada. Elas não estão acostumadas com bactéria nenhuma. E aí, uma bactéria que deveria ser algo leve, algo inofensivo, acaba sendo algo muito perigoso para eles e tendo efeito muito ruim. Entende? É a mesma lógica de você ter as mãos calejadas. Se você trabalha bastante, né, com trabalhos braçais, coisas que vão calejar a sua mão vai ficar mais resistente a qualquer coisa. E uma pessoa que nunca trabalhou em nada assim, tem a pele mais fina e, portanto, vai machucar a mão muito mais fácil. Entende? Entende a lógica que eu tô querendo chegar aqui? Os problemas são necessários. E isso pra mim é uma coisa até misteriosa na vida mesmo, porque eu sempre volto nessa tecla.
Se você tivesse o poder de escolher tudo da sua vida, como sua vida seria, se você tivesse poder, poder mesmo, sabe? Magia. Tipo, de novo, eu sempre penso em Deus nesse caso. Se você tivesse os poderes de Deus, se você fosse onisciente, onipotente, onipresente, qual é a vida que você escolheria? Sabe, se você tivesse controle de tudo. É muito estranho isso. Claro que eu falei onisciente aqui, talvez não deveria ter falado, mas você na condição de humano normal, com o pouco conhecimento, a pouca experiência que uma pessoa humana tem, né? Diferente de um Deus com milhares de anos, mas entende? Se você pudesse escolher, você não escolheria se colocar em situações desconfortáveis e talvez você não aprenderia o que essas situações ensinam, né? E é engraçado porque quando eu comecei a falar da história do joguinho, do The Messenger, né? Do cara que não sabia ler. Imagina, é uma história que acaba sendo engraçada, tem um tom cômico no jogo, mas é bem isso que aconteceria. Se o cara soubesse ler, ele não teria chegado onde ele chegou, né? Foi uma falta, uma deficiência dele que fez ele chegar a lugares muito mais altos do que ele chegaria se ele não tivesse essa falta, essa deficiência. Entende? E isso é muito engraçado, então, porque agora sim, linkando com o título do vídeo, falando do título do vídeo, né? Você tem que ter sorte de ter certos problemas na vida. Se você tiver uma vida confortável, se você conseguir muito fácil as coisas que você quer, você não vai ser colocado em situações que te fariam evoluir. Entende? Acho que eu tô ficando até meio repetitivo, eu já falei essa frase mais de uma vez hoje, né? Mas, mas é isso, cara. Que coisa estranha, né? A vida é um negócio esquisito. É bem estranho. Mais uma vez, eu tô falando de um tema que eu não pretendo ensinar nada, não pretendo passar nenhuma lição, mas é mais uma das coisas que eu fico pensando na vida, né? E como esse jogo teve essa historinha, me fez pensar nisso, me fez lembrar da história da vaquinha, que sempre aparece na minha cabeça de tempos em tempos. Então eu quis trazer essa conversa para vocês hoje, né? Mais uma das minhas viagens. E como sempre, acho que eu já acabei falando mais do que eu pretendia. Já tá aqui com 40, indo para 43 minutos de podcast. É, acho que eu vou terminar então, né? Me contem aí. Me tragam mais exemplos desse tipo. Me contem o que toda essa minha viagem fez vocês pensarem. Acho que vai ser interessante ficar sabendo de mais experiências por aí, se vocês tiverem para contar, né? E aí, para manter o ritualzinho que eu tenho feito ultimamente, com exceção do episódio passado, vamos terminar falando de música. Apesar de eu não ter música nova para falar, porque eu ainda estou ouvindo Merame, como eu comentei nos episódios anteriores. E enquanto eu trabalho, eu ouço ainda as músicas instrumentais do Resident Evil, que eu também já comentei em algum dos episódios anteriores. Só que hoje, especificamente, eu decidi procurar outra coisa e eu acabei caindo na trilha sonora do Fable. Sabe aqueles jogos de Xbox? Série de jogos de Xbox? Tem pro PC também o primeiro, né? Não lembro se tem mais algum pro PC. Mas enfim, sabe, é o jogo Fable. Se escreve Fable. Tem uma música no primeiro Fable que se chama Summer Fields. Se vocês procurarem Summer Fields Fable no YouTube, vocês vão achar uma música, acho que tem 4 minutos e 1 de duração. Eu queria hoje fazer algo diferente, não só falar sobre a música, mas pedir para vocês comentarem sobre essa música, quem ouvir. Ouve ela com bastante atenção. Ouve ela, só ouve, sabe? Senta, ouve, talvez feche os olhos para ouvir e presta atenção na música. Ela é uma música que ela vai evoluindo, sabe? Ela não se repete, ela não tem um refrão necessariamente, como muitas outras, né? E ela tem uma aura muito misteriosa pra mim, essa música.
ela começa meio que mais positiva e lá ela vai mudando, ela vai passando e mudando. E lá mais ou menos nos 3 minutos ela fica mais séria e tem um ponto bem dramático, bem. Eu não sei se quem não jogou o jogo vai ter a mesma impressão que eu tenho, porque por ter jogado o jogo, ela obviamente me lembra dos cenários do jogo e daquele feeling de fantasia que esse jogo tem muito bom, inclusive, mas me faz lembrar de um cenário bem específico do entardecer do jogo e aquelas coisas misteriosas da fantasia. Tem umas portas nesse jogo que falam com você e ela tem uma vibe meio misteriosa, meio assustadora. Mas enfim, essa música me faz pensar na vida de um jeito estranho. Eu não sei muito bem definir aqui. Então seria legal ver mais pessoas falando sobre isso. Então ouçam aí, Fable Summerfields, e me digam qual é a sensação que essa música passa pra vocês. Eu sei que eu tô pedindo pra ouvir a música com bastante atenção, fechar os olhos, e eu acho que ninguém vai fazer isso. Se alguém fizer, muito obrigado, mas até eu, quando eu escuto pessoas recomendando esse tipo de coisa, acho que eu fiz isso raras vezes. E então vou ser hipócrita e pedir pra vocês fazerem isso aqui também. Mas façam, é uma música que compensa fazer isso. Eu já fiz com ela, inclusive. Uma das poucas vezes que eu fiz isso na vida. Deveria fazer mais vezes, eu sempre penso em escutar mais músicas assim, com mais calma e atenção, fechar os olhos, criar um clima gostoso, sabe? Apagar as luzes, deitar, ter só a música na mente. Enfim, façam isso com essa música e mesmo se vocês não fizerem, comentem aí qual é a sensação que essa música passa pra vocês, porque eu tô curioso. Essa música me passa uma vibe bem difícil de definir. Talvez eu venha com uma definição melhor em episódios futuros. Eu não pensei tanto antes de falar sobre ela aqui hoje. Mas enfim, muito obrigado para quem ouviu então, e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.